Olá, saudações a todos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre estenose do canal vertebral. Esse problema que acomete inúmeras pessoas, e se esse vídeo possa interessar para você ou por algum familiar, algum amigo, não deixe de compartilhar com eles. Aproveito e já faço um convite a todos que ainda não são inscritos, que vocês se inscrevam aqui no canal, toquem o sininho, deixem aqui o comentário de vocês, o joinha de vocês, isso ajuda a fortalecer muito o nosso trabalho. E todos aqueles que ainda não fazem parte da minha rede social e querem fazer, na descrição desse vídeo vocês podem ter acesso a todas as minhas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Bem, estenose de canal vertebral. Primeiro a gente tem que definir o que seria uma estenose de canal vertebral. Estenose de canal vertebral é uma diminuição patológica da luz do canal vertebral. Ou seja, nós temos a vértebra e no centro da vértebra nós temos o canal vertebral dessa vértebra. A diminuição da luz desse canal nós chamamos de estenose. Tá? Essa estenose ela pode acontecer tanto do canal vertebral como do forame intervertebral. E isso pode se dar tanto pela compressão das mangas tecais, pelos sacos tecais ou as mangas durais desse canal, né, desses forames, ou até mesmo pelas raízes nervosas que ali emergem. E esta compressão, geralmente, ela se dá nos níveis mais baixos da coluna vertebral, os níveis de L4, L5, L5, S1, ou também eu posso ter pacientes com problemas multissegmentares, então não só no nível superior, mas no nível também mais inferior. Então isso é muito comum. Então toda vez que vocês ouvirem a palavra estenose, estenose é uma diminuição da luz do canal. Tudo bem? Falando um pouco sobre a fisiopatologia, como é que surge o problema de estenose, como é que chega neste ponto os pacientes, como que se dá a estenose do canal vertebral. Em geral, os pacientes acometidos são pacientes com uma idade mais avançada, são pacientes mais idosos, por volta dos 65 anos de idade. Esse problema ele surge primariamente no disco intervertebral, ou seja, com o passar dos anos, o disco intervertebral ele perde então a sua capacidade de reidratação, ou seja, ele começa a ter uma degeneração progressiva, perdendo então a sua capacidade de absorver impacto entre as vértebras. Ou seja, esse disco intervertebral ele começa então a perder altura, a desidratar de forma crônica ao longo dos anos, ao longo do tempo. Que essa desidratação, esse disco começa então a evoluir com abaulamentos, protusões discais, às vezes até hérnias de disco, que começam a levar então uma maior sobrecarga articular sobre a coluna vertebral. A coluna vertebral, mediante essa maior sobrecarga facetária em cima das articulações, ela começa a ter uma certa hipertrofia facetária, ou seja, as superfícies articulares elas acabam aumentando o seu tamanho no intuito de procurar estabilização para a coluna. E essa falta, essa instabilidade gerada pela desidratação dos discos intervertebrais, gerando uma maior sobrecarga articular, leva então à hipertrofia desses discos, dessas facetas, levando à formação do que nós chamamos de osteófitos pela hipertrofia desses tecidos. Então os osteófitos, muito conhecidos como bico de papagaio. Ou seja, a junção desses fenômenos acontecendo na coluna, associado também a uma hipertrofia do ligamento amarelo na região, tudo isso contribui para a diminuição da luz desse vaso, da luz, no caso do canal vertebral. E a diminuição desse canal, então, começa a levar a uma compressão, então, da região medular
da região das raízes nervosas ou então ali das mangas durais, das raízes que emergem pelos forames intervertebrais ou então na região do canal medular. Então, a diminuição por este processo fisiopatológico nós chamamos então de estenose de canal vertebral. Tudo bem? Esses pacientes, então, é muito comum quando nós caminhamos para esse paciente para os sinais clínicos. Esses pacientes eles apresentam o que nós chamamos de uma postura antálgica, uma postura que não favoreça a dor deles. Como que seria essa postura? Esses pacientes eles acabam adotando uma postura de semiflexão do tronco. Ou seja, esses pacientes tendem a caminhar mais curvados. Por quê? Porque a flexão anterior do tronco ela tende a aumentar o canal vertebral, diminuindo então os efeitos da estenose de canal. Então é muito comum um sinal clínico desses pacientes, o que nós chamamos de postura antálgica, uma postura que não favoreça a dor dele, é essa postura mais fletida, com o tronco mais curvado para frente. Por quê? Porque isso mecanicamente na coluna acaba me dando mais espaço no canal medular, ok? Assim como acaba me abrindo também mais os forames, eu tendo menos um efeito compressivo mecânico muito diminuído por essa postura adotada. Estes pacientes, eles apresentam o que nós chamamos de claudicação neurogênica. O que seria isso? Esse paciente ele começa a mancar. À medida que ele começa a caminhar por um tempo um pouco maior, que no caso deles geralmente são tempos curtos caminhando, isso já começa a levar a uma compressão desses tecidos neurais na região lá da medula, do forame intervertebral, o que começa a fazer com que esse paciente comece a evoluir com uma certa claudicação neurogênica bilateral. Então esses pacientes, eles não apresentam sintomas simétricos, somente numa perna. Não, os sintomas eles são bilaterais, eles acometem as duas pernas dos pacientes, ou seja, os dois membros inferiores, com uma dor que se inicia lá na região do glúteo, passando para a região da coxa, perna, pé, pegando o membro inferior então, como um todo, uma dor profunda que pode se apresentar como câimbras, como sensação de parestesia, e quando nós falamos parestesia, nós falamos de dormência, formigamento, às vezes até choque elétrico na região, sensação de choque elétrico, que é um sinal neural de raiz nervosa para esse membro. Então é muito comum que estes pacientes, ao adotarem então uma postura mais ereta e caminhar um curto período, até uma distância curta, isso já é suficiente de começar a reproduzir então sintomas de claudicação neurogênica para esses pacientes. Por isso é muito comum encontrar esses pacientes, eles caminham, sentam, ou caminham, se agacham, ficam na posição de cócoras. Por quê? Porque isso alivia muito os sintomas deles. Muitos desses pacientes, quando nós encontramos, às vezes até no mercado, eles adotam sempre uma postura mais curvada, aquela debruçada sobre o carrinho. Por quê? Porque isso alivia os sintomas. Eu ganho espaço no canal intervertebral. Estes pacientes, ou seja, os sintomas eles são gerados porque por todos aqueles fatores fisiopatológicos que eu disse, como desidratação do disco, protusão, abaulamento, com hipertrofia facetária, hipertrofia de tecidos ali que acabam diminuindo, gerando osteófitos na região e levando à compressão então do canal medular ou então do forame intervertebral. Estes pacientes, em geral, eles apresentam teste de Laseg, teste de Slump, que são testes neurológicos, testes normais, tá? Diferente dos pacientes com compressão por hérnia de disco ou algo que possa estar gerando um sintoma mais unilateral para esses pacientes. Nós colocamos como 5 pontos principais para o diagnóstico desses pacientes com estenose de canal vertebral. Então, são marcadores onde nós podemos falar, se encontrados esses sinais e sintomas nos pacientes, o diagnóstico de estenose ele pode estar praticamente fechado nesses pacientes, tá? O primeiro seria uma dor tanto na região da nádega
como inferior, nos membros inferior, bilateralmente durante a marcha. Ou seja, esses pacientes eles apresentam quase que sintomas simétricos, tanto numa perna como na outra perna, que pioram quando eles estão caminhando. Ou seja, essa dor no glúteo, essa dor nos membros inferiores, geralmente ela aparece nos pacientes durante a marcha, quando eles estão em pé e caminhando. O segundo seria a postura antálgica adotada por esses pacientes, ou seja, esses pacientes eles acabam adotando uma postura de semiflexão, de flexão anterior do tronco, para quê? No intuito de criar uma estratégia para diminuir os seus sintomas, porque eu fletindo o tronco, como eu falei anteriormente, eu tenho um aumento de espaço nessas articulações que estão sofrendo a compressão, que estão sendo estranguladas, estenosadas, tudo bem? Terceiro, esses pacientes, então, eles sentem muito alívio de sintomas em atividades com flexão do tronco. Então, são pacientes que vão relatar para você que quando eles estão sentados, dirigindo, quando eles estão pedalando, quando eles estão fazendo atividades trabalhando, sentado em frente a um computador, ele está bem, sem problema nenhum. Às vezes, se tiver um leve incômodo ou algo, mas muito sutil. A piora dele mesmo, ela vem quando ele fica em pé. Ou seja, esse paciente ele responde bem às posturas de tronco fletido, às posturas de tronco mais curvado, às posturas sentadas. Por quê? Porque isso aumenta espaço e diminui a compressão desses tecidos neurais, tudo bem? Depois nós temos esses pacientes também apresentando o que nós chamamos lá da claudicação neurogênica, ou seja, quando esses pacientes começam a adotar uma postura em pé para caminhar, essa postura ela diminui a luz do vaso, ela leva as compressões no nível medular, no nível da coluna. Essa compressão acaba gerando distúrbios tanto sensitivos quanto motor, ou seja, esses pacientes começam a andar já claudicando um pouco mais, mancando um pouco mais, com dor profunda ali na região da perna, tá? Então é muito comum a claudicação neurogênica nesses pacientes. Ao caminhar ali curtos períodos mesmo, ele já não tem mais condições, ele tem que parar e sentar. E por fim, esses pacientes são pacientes, é claro, se eles cada vez caminham menos, estão menos ativos, podem fazer menos atividades, eles começam a evoluir com uma grande fraqueza de membros inferiores. Então é muito comum nesse paciente fraqueza de glúteo, principalmente os glúteos, e também do quadríceps desse paciente, musculatura de panturrilha. Então é algo que lá na fase de tratamento a gente precisa dar uma ênfase para esses pacientes, dar uma bombada nesses músculos, tanto de quadríceps, glúteos e tríceps sural. E, enfim, o que eu costumo fazer muito com esses pacientes é o que a gente fala dos testes da caminhada. E para os testes da caminhada, os quais vão me dar parâmetros de como trabalhar e acompanhar a evolução clínica desses pacientes. Então é muito interessante. Eu uso uma das estratégias adotadas por Maitland na sua avaliação, que nós chamamos de tempo 1, tempo 2 e tempo 3. Para quê? O tempo 1 seria aquele tempo que o paciente está sentado, ele está bem, ele está sem dor alguma. Porém, ele fica em pé, começa a caminhar, os sintomas aparecem. Então, a partir do momento, o que seria o T1, o tempo 1? A partir do momento que ele está sentado e ele se levanta, quanto tempo demora para que os seus sintomas se iniciem? Ou seja, ele está sem sintoma algum, ele ficou em pé. A partir de quanto tempo para aparecer algum sintoma inicial? Então o paciente me fala, olha, após 2, 3 minutos em pé já me apareceu já uma certa dor aqui no glúteo, um certo incômodo. Ok, então T1, 2 minutos. Tudo bem, o senhor continuando em pé e caminhando, quanto tempo mais o senhor consegue continuar na posição em pé e caminhando até que essa dor se torne insuportável, que o senhor tenha que parar com a atividade e sentar? Olha, por volta de uns 8 minutos. Então, por exemplo, a gente tem um T1 com 2 minutos para início dos sintomas e eu tenho um T2 onde
esse sintoma ele acaba atingindo um pico que o paciente tem que sair daquela postura ou atividade, porque senão ele não vai aguentar que essa dor se torne insuportável. Então, T1, 2, T2, 8 minutos. Nós temos 10 minutos de atividade desse paciente. 2 para iniciar os sintomas e depois 2 minutos, num total de 10 é o máximo que ele consegue caminhar. E quando o senhor se senta, quanto tempo para essa dor cessar? Ela falou, é rápido, uns 2 minutinhos, 1 minutinho, ela já some. Tá? Com o trabalho da fisioterapia, à medida que nós trabalhamos, realizamos o tratamento desse paciente, a gente vai sempre comparar os parâmetros de evolução desse nosso paciente. Então esses são parâmetros que nós temos durante o tratamento do paciente que nos dão referência para tratar esse paciente e acompanhar a sua evolução clínica com o tratamento. Então, à medida que eu trato o paciente, aquele T1 que antes era 2, ele vai começar a subir para 3, 4, 5 minutos, e o T2, que antes num total era 8 minutos, num total de 10 em pé, ele vai começar a aumentar para 20 minutos, 30 minutos, aquele paciente vai começar a caminhar meia hora, 40 minutos. E com isso a gente começa a ver o sucesso do tratamento com esses pacientes. O prognóstico desses pacientes são prognósticos longos de tratamento. Então são pacientes com prognósticos aí de 6 meses a 2 anos de tratamento. Lembra? Eu tenho um fator estrutural ali dentro de um disco intervertebral ocupando espaço, osteófito também, ou seja, essas estruturas brigando por espaço e agredindo quem? O tecido neural que se encontra no canal vertebral ou no forame intervertebral. Então, por isso, o prognóstico de melhora de tratamento desses pacientes são prognósticos longos, onde a fisioterapia tem que atuar de forma aí perseverante junto com o paciente de 6 a 2 anos para a gente acompanhar excelentes, assim, melhores resultados com esses pacientes. E num contexto geral, é melhora da mobilidade intervertebral desse paciente, liberação de diversos pontos gatilhos, dor miofacial que esse paciente apresenta por vários músculos de membros inferiores, como nós já comentamos, glúteos, quadríceps, todas essas articulações, todos esses músculos, eles começam a sofrer, por quê? Porque esse paciente não adota aquela posição em pé mais para caminhar. Ele criou novas estratégias para ele. Então esses músculos também começam a sofrer. Então o trabalho de fortalecimento desses músculos com os pacientes, principalmente esses músculos que dão um impulso para a marcha, para o caminhar, a melhora da mobilidade do quadril desses pacientes é extremamente importante. Porque como esses pacientes eles adotam uma posição mais curvada, a tendência também é eles ficarem com o quadril cada vez mais limitado e bloqueado. Então eu preciso ganhar cada vez mais extensão também desse quadril do meu paciente. Para quê? Para que isso comece a tirar carga da minha coluna lombar. Quanto menos mobilidade eu tiver na articulação do meu quadril, as articulações adjacentes também vão sofrer. Então, no caso, a lombar vai ser sobrecarregada. Então é muito importante também olhar para as articulações adjacentes desse paciente, não só para a coluna lombar dele, né? Entre outras tantas estratégias que nós utilizamos na prática clínica para trabalhar com os pacientes com estenose lombar. Então, eu espero que esse vídeo tenha elucidado um pouco para você que acaba sofrendo com estenose. Tem tratamento sim, porém é preciso paciência, não é um tratamento curto, é um tratamento longo, no qual ele vai associar muito o trabalho do fisioterapeuta, assim como as orientações para que o paciente possa dar continuidade com esse trabalho no seu dia a dia em domicílio. Aproveito e reitero aqui o meu convite a todos vocês que ainda não são inscritos, que se inscrevam aqui no canal, toquem o sininho, deem um joinha de vocês, deixem os comentários, sugestões, façam parte de todas as minhas redes sociais, todos vocês são muito bem-vindos. Um forte abraço a todos e a gente se vê em breve. Saúde a todos!